no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que você possa estar bem, estar preparado para receber uma porção da palavra de Deus neste momento, através do programa do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina, estou novamente com você para compartilharmos aquilo que o Espírito de Deus estiver ministrando ao nosso coração através da palavra. Este programa, ele leva a palavra para o seu lar. A palavra de Deus, ela cura. A palavra do Senhor, ela nos orienta. A palavra do Senhor, ela pode mudar direções na nossa vida tão importantes, né? Nós sabemos que ela é como se fosse uma rota, né? Um caminho. Jesus Cristo, ele se denomina o caminho, a verdade, a vida, e assim é a sua palavra. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela pode dar direcionamentos muito reais, maravilhosos para a nossa vida. E hoje, então, eu quero que você nos acompanhe e fique conosco nessa programação durante esse período, que nós vamos trazer para você uma palavra de edificação. E neste momento eu gostaria de falar a respeito de uma mulher que talvez na época em que Jesus esteve neste mundo ensinando, talvez esta mulher tenha causado algum escândalo e algum problema para o Senhor através deste texto que nós vamos comentar. Nós falamos aqui de uma mulher adúltera e o texto está localizado no livro de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Eu vou ler e nós vamos ver aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração. Então a palavra do Senhor diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e de manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Então nós vemos aqui um momento de ensino, momento quando Jesus estava ali diante do povo, ensinando, né, trazendo a sua palavra de vida, uma palavra de renovo, de ânimo, como sempre Jesus fazia quando reunia a multidão. E o texto continua dizendo assim: os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Perguntaram para o Senhor. Então eles usaram esta pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Porque veja bem, se Jesus dissesse para este povo, estas pessoas que o questionaram: olha, aqui está uma mulher adúltera, a lei de Moisés manda que nós apedrejemos esta mulher. Se Jesus concordasse com isso, com certeza ele seria criticado, porque ele pregava o amor de Deus, ele pregava a salvação para os perdidos. E nós veríamos ali então uma atitude daquele povo apedrejando uma mulher pecadora sem que ela tivesse uma oportunidade de arrependimento,
uma oportunidade de vida, de mudança de vida. E se Jesus dissesse, olha, não, vocês não vão apedrejá-la, ele estaria contrariando a lei de Moisés, que era seguida à risca e que era importante para os judeus naquela época. Então nós vemos que era uma armadilha para trazer um problema na vida, com o ministério de Cristo naquele momento. Como em outras oportunidades tentaram fazer isso com Jesus. Mas veja bem, Jesus se inclinou naquele momento e começou a escrever na terra com o dedo. Então, inicialmente, Jesus não respondeu o questionamento dessas pessoas com relação à mulher adúltera, a mulher que deveria, pela lei, ser apedrejada naquele momento. Jesus começa a escrever no chão, e muitos pregadores até dizem assim, talvez ele estivesse escrevendo ali no chão o pecado de todos aqueles que rodeavam aquela mulher, que estavam ali julgando, aquela mulher adúltera, julgando o seu comportamento, julgando a sua vida. Porque veja bem, Jesus, ele nos ensina a perdoarmos, a amarmos até mesmo os nossos inimigos. Jesus ensinou através da sua palavra que Deus, o Pai, ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer ver o pecador sendo liberto, sendo livre, Então nós vemos que Jesus se inclinou, não respondeu inicialmente e começa a escrever ali, na terra com o seu dedo. Não sabemos o que Jesus escrevia. Muitos dizem que talvez ele escrevesse ali o pecado de cada vida que ali estava. Não era apenas uma adúltera pecadora que estava no meio do povo, mas deveriam ter outros pecados escondidos, outros pecados interiores, pecados do coração, pecados da mente, do pensamento, de atitudes que não se viam. Então, nós vemos que, olha só, como insistissem na pergunta, ele então se endireitou, se levantou e disse para aquelas pessoas: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Opa, aqui nós vemos Jesus recebendo uma orientação de Deus, dos céus, sendo dirigido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que estava nele, ele tinha comunhão com o Pai, ele e o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Então nós vemos Jesus agora numa atitude, num momento de sabedoria extrema. E depois daquele momento de quietude, ele resolve abrir os seus lábios e ele diz, então, será que todos aqui estão sem pecado? Todos os que estão julgando, todos os que estão apontando o dedo para esta mulher, estão sem pecado? Se estiverem sem pecado, se não tiverem nenhum pecado, comecem a atirar a primeira pedra. Atirem a pedra nesta mulher. Se a lei diz, a lei de Moisés diz que vocês podem apedrejar, então se estiverem sem pecado, podem começar a apedrejar esta mulher. E aqui nós vemos então que Jesus, ele causou um impacto no coração dessas pessoas. Jesus, ele causou uma sensação de peso nos ombros destes homens que acusavam esta mulher. Olha só, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Novamente Jesus baixa a sua face, a sua cabeça e espera para ver o que vai acontecer, porque Jesus tinha determinado algo muito importante, que aquele que não tivesse nenhum pecado começasse
a atirar as pedras, a primeira pedra, a segunda pedra, naquela mulher pecadora. A mulher estava ali à disposição agora daqueles homens que estavam julgando o seu pecado, julgando a sua vida, julgando as suas atitudes, e sem amor nenhum, sem preocupação nenhuma com aquela mulher, com a vida dela. E Jesus com certeza conhecia o coração desses homens e sabia que cada um deles deveria ter o seu pecado de estimação, o seu pecado escondido, o seu pecado reservado. E agora, naquele momento, eles eram tocados pelo Espírito de Deus. Jesus aguarda aquele instante. Jesus começa a escrever novamente na terra. E quando ouviram esta decisão de Jesus, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Então veja bem, aquela palavra de Jesus Cristo estava dizendo simplesmente para aqueles homens: como é que nós podemos julgar o outro se nós não olhamos nem mesmo para os nossos erros? Como é que nós podemos julgar esta mulher adúltera, apedrejá-la, não lhe dar uma oportunidade, não lhe dar um momento de arrependimento, sendo que nós, pecadores, porque a palavra de Deus, se eu abrir aqui em 1 João, no capítulo 1 de 1 João, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. Enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, veja bem, aqueles homens, se eles fossem verdadeiros, eles iriam reconhecer que eles também, como aquela mulher, eram pecadores. Eles também tinham pecado. E a palavra do Senhor diz que se nós dissermos, se eu chegar para alguém e disser: olha, vocês são pecadores, agora eu não tenho pecado, a Bíblia me diz que eu estou enganando a mim mesma e não há verdade em mim, porque todos pecaram, todos pecam, todos nós pecamos ou no pensamento, ou no sentimento, nos relacionamentos. Então aquela mulher não estava em pecado ali naquele momento sozinha. Haviam outros pecadores que talvez estivessem num pecado tão grande quanto dela, né? E para Deus não existem os pecados pequenos e os grandes pecados. Todos ali eram pecadores. E a palavra do Senhor diz que a começar pelos mais velhos, né? Os mais experientes, aqueles que conheciam a lei, eles começaram a se afastar, a se distanciar de Jesus e daquela mulher, né? Então olha o texto: quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aí Jesus então se levanta novamente e vê aquela mulher, e Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então Jesus se surpreende agora, porque quando ele levanta o seu rosto, não tinha mais ninguém ali, naquele lugar, a não ser a mulher pecadora e o Senhor Jesus. E Jesus então questiona aquela mulher: onde estão eles? O que é que eles fizeram? Né? Não te apedrejaram, não te condenaram, não fizeram justiça.
segundo a lei de Moisés? E aquela mulher então responde para Jesus: Senhor, ninguém me condenou. E disse então Jesus para a mulher adúltera: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Eu vou ler de novo. Jesus disse para aquela mulher: ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém. E Jesus então diz claramente para aquela mulher: nem eu te condeno, eu também não te condeno. Vai, mulher, e não peques mais. Amados, aqui está o segredo. Aqui está o segredo para o nosso coração. Aqui está o segredo para o ser humano que está sujeito a pecar. O que Jesus quer da nossa vida? O que é que Jesus quer do pecador? Ele quer que o pecador se arrependa, né? Que reconheça a sua pequenez, o seu pecado, a sua imperfeição, né? A sua circunstância, a sua vida, né? Quando está levada por algo que o faz pecar. Então, o que é que Jesus quer? Que haja arrependimento, que haja confissão e que verdadeiramente aquele pecador mude de vida. Jesus diz para esta mulher adúltera: vai, mulher, você está livre. Vai, mulher, os teus acusadores não estão mais aqui. Vai, mulher, todos eles foram embora e eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Este é o grande segredo. Este é o segredo que nós devemos ter guardado no nosso coração. Se pecarmos, olha só, eu volto no texto de 1 João, aqui diz assim: meus filhinhos, João escrevendo, né, para cada um de nós, recebemos esta palavra para nós neste momento, e ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja bem, a Bíblia em nenhum lugar diz que nós não vamos mais pecar. Ela diz para não pecarmos, né? Não vá pecar, não vá viver no pecado. Mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, você se arrependa, confesse, e a palavra do Senhor diz assim, ainda no capítulo 1 de 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, amados, queridos, filhos, servos de Deus, família de Deus, homens de Deus, sacerdotes, maridos, mulheres, colunas do lar, filhos, cada um de nós temos um advogado. E quando precisamos da ajuda dele, nós encontramos nele um advogado fiel, né? Ele pode interceder junto ao Pai pela minha vida, pela sua vida. Ele pode pedir, ele pode interceder, ele pode nos fortalecer, ele pode, através do seu Espírito, nos convencer do pecado, né? Da justiça, do juízo. Ele pode mudar a nossa vida, como mudou a vida, com certeza, desta mulher que foi pega em adultério. Se aqueles homens tivessem apedrejado esta mulher, e talvez se ela tivesse vindo a falecer, a morrer por causa de um apedrejamento, esta mulher não teria tido uma oportunidade de vida. Esta mulher não teria tido uma oportunidade para o arrependimento, para uma mudança. Ela não poderia ir livre
e decidir por si mesma não voltar a pecar. Por isso, amados, o pecador, ele tem direito de uma oportunidade. Você que tem filhos, você que tem um esposo, você que tem a esposa, muitas vezes, que encara o pecado de uma forma muito dura, não perdoa. Então, eu quero dizer para você, Jesus, ele quer dar uma oportunidade para o pecador, para que ele se arrependa, para que ele mude a sua vida, para que ele transforme a sua vida numa vida pautada nos ensinos de Cristo. Quando Jesus estava aqui no capítulo 8 de João, ensinando estas coisas e nos traz este ensino amoroso, ele demonstra o seu amor para com a pecadora. Se nós continuarmos lendo o texto do capítulo 8, a palavra do Senhor diz através de Jesus que ele é o libertador, e se nós permanecermos naquilo que ele ensina, verdadeiramente nos tornamos seguidores, discípulos do Senhor Jesus. E então ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, aquele dia em que Jesus falou com esta mulher com certeza, ela conheceu a verdade de Deus, o amor de Deus, Ela pôde ter uma oportunidade para ser livre, liberta de todo peso, de todo jugo. Muitas vezes nós queremos condenar o nosso irmão, o nosso companheiro, um familiar nosso, e a palavra do Senhor diz assim: olha, você muitas vezes está vendo o cisquinho lá no olho do teu irmão e não consegue ver a trave que está nos seus olhos, Você não está conseguindo ver a trave, mas vê o cisco no olho do irmão. Você vê o pecado dele, você vê a falha dele, você vê a situação em que ele vive e condena, mas não somos capazes de olhar nem para dentro de nós mesmos. E a palavra do Senhor diz: olha, você deve conhecer a verdade, o pecador deve conhecer a verdade, e aí então ele será livre, Disse Jesus ainda: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então veja bem, nós vimos ali naquela situação da mulher adúltera, aquela mulher tinha se tornado escrava do pecado, aquela mulher tinha andado no pecado durante muito tempo, com certeza, mas ela tinha que ter um encontro com Cristo para conhecer a verdade, para conhecer o amor de Deus, para conhecer o perdão de Deus. Aquela mulher, naquele momento, ela foi levada para a presença de Jesus, e foi realmente o que deu vida para ela. A intenção daqueles homens era matar aquela mulher, era apedrejar aquela mulher, mas aquela mulher trazida diante de Jesus, Jesus com a sua sabedoria, com o seu amor, com a sua graça, com a sua orientação, o Espírito de Deus nele, ele como homem, ele soube, entender o coração daquela mulher. Jesus era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, mas ele também era homem, ele viveu como homem, e como homem ele entendeu o coração daquela mulher, ele viu a necessidade daquela mulher. Então, se nós, como seres humanos, como seres que fazemos parte hoje do reino de Deus e temos o Espírito de Deus, o que é que Deus nos ensina? Que nós devemos agir como Jesus agiu com esta mulher. Quando você se deparar com o pecador, ensine. Quando você se deparar com o pecador, pregue para ele, anuncie a verdade, anuncie Jesus. E então, aí sim,
nós vamos poder encarar aquela pessoa e vamos poder usar as mesmas palavras que Jesus usou para aquela mulher. Vai, filho, e não peques mais. Vai, filha, não faça mais isso. Vai, querido, e não realize mais nada que desagrade o coração de Deus. Vai, querido, e não faça nada que possa manchar a sua vida. Vai, querido, e haja corretamente nos seus negócios, na sua vida diária, no seu compartilhamento com a família, na igreja, né, nas ruas, no trabalho, na escola. Seja o melhor, faça o melhor para Deus, para que você possa viver em comunhão e não julgue precipitadamente as pessoas. A palavra do Senhor diz que nós não somos juízes, né? Só existe um juiz que julga sem erro, que é o nosso Deus, né? Jesus, ele conhece o coração de cada um, ele conhecia o coração dessa mulher e por isso ele disse: vai, mulher, e não peques mais. Vai, mulher, não faça mais nada errado. Você está tendo uma oportunidade. E aqui ainda em 1 João, a palavra do Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros, pois o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se somos de Deus, se conhecemos a Deus, se temos o amor de Deus, nós não vamos julgar as pessoas precipitadamente, mas vamos dar uma oportunidade de vida, vamos dar uma oportunidade para que ela seja transformada. E a pessoa que peca, ela deve se arrepender, confessar o seu pecado e seguir a sua vida e não pecar mais. Por causa do Senhor, né? Por causa do amor de Deus, ela deve ter a sua vida transformada. Amados, eu quero que você guarde no seu coração essa palavra, desse momento tão precioso que nós reservamos para você, para a sua casa, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, né? Nós aprendemos com o Senhor. Quando eu venho aqui e trago uma palavra para você, primeiramente passa pelo meu coração, pela minha mente. Eu quero aprender com Jesus, da mesma forma que eu quero que você aprenda com a palavra do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu quero orar por você, convidar você a conhecer o nosso ministério. Nós temos os nossos cultos às quintas, às 20 horas e também no domingo, às 19h30. Venha participar conosco e conhecer o nosso ministério. É um ministério baseado na Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós prezamos pelo ensino, pelas ministrações, pela oração, e a base do nosso ministério é a palavra do Senhor. Amém? Você pode estar conosco em qualquer um dos nossos cultos. Senhor querido, Senhor amado, que o Senhor possa estar entrando neste lar agora, levando vida abundante. Se houver alguém, Senhor, carregando um peso do pecado, que o Senhor possa liberar o seu perdão, e esta pessoa, convencida pelo teu Espírito Santo, possa deixar o pecado, possa se arrepender, confessar o seu pecado e mudar a sua vida, ter a sua vida transformada. E eu abençoo este lar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele